Você acredita que existam lugares onde o passaporte dos Estados Unidos, em vez de abrir portas, pode ser um verdadeiro convite para problemas? Pois é, apesar de ser um dos documentos mais poderosos do mundo, há destinos que olham desconfiados para a chegada de um estadunidense, e em alguns casos fecham completamente as portas. Com o cenário pós-eleições americanas e a adoção de políticas de imigração mais rigorosas, tanto lá quanto em outros países, a recíproca acabou sendo verdadeira. Se os Estados Unidos dificultam e não querem a entrada de certas nacionalidades, alguns governos também não facilitam a vida de cidadãos americanos. O resultado? Burocracia pesada na emissão de vistos, desconfiança política e até a possibilidade de ser barrado ou preso sem cerimônia na imigração. Hoje, o Belo Mundo vai mostrar exatamente esses lugares onde o passaporte americano não vale grande coisa, e em situações extremas, pode até ser visto como sinônimo de inimigo número 1. Afinal, a recepção ainda depende muito de quem bate a porta e de onde essa pessoa vem. Número 10. Angola. Começamos a lista com um país rico em petróleo, diamantes e paisagens de tirar o fôlego. Angola tem safaris incríveis, praias selvagens no litoral do Atlântico e uma cultura que mistura raízes africanas com influências lusófonas, ou seja, influências de países que falam português, como Portugal e Brasil, já que Angola foi uma colônia portuguesa até o século XX. Mas, se você é americano, pode esquecer aquela ideia de desembarcar numa boa. Angola e Estados Unidos não são exatamente inimigos declarados. O problema principal é a burocracia. Se você tem passaporte dos Estados Unidos e quer conhecer este país, prepare-se para enfrentar um processo de visto complexo, caro e demorado, que exige carta de convite, reserva de acomodação oficial e um sem fim de comprovantes bancários. Mas essa desconfiança não surgiu do nada. Durante a Guerra Fria, Angola se tornou um tabuleiro de disputas regionais, onde potências estrangeiras, adivinha quem, interferiram diretamente. Desde então, o governo angolano mantém certa cautela com visitantes ocidentais, principalmente aqueles vindos de países que têm um longo histórico de se meter nos assuntos dos outros. Isso significa que carregar um passaporte americano pode ser mais um obstáculo do que um privilégio. Em certas regiões, a corrupção e os desafios de segurança também não ajudam, e você pode acabar sentindo que as portas se fecham ao invés de se abrirem. Não chega a ser hostilidade direta, mas se um americano quiser visitar Angola, além de passar por toda a burocracia, precisa estar preparado para alguns olhares atravessados em repartições públicas e para uma infraestrutura nada amigável. Número 9. Turcomenistão. Seguindo viagem, chegamos a um dos países mais enigmáticos do planeta. Conhecido como o Ermitão da Ásia Central, o Turcomenistão é um lugar que quase ninguém sabe onde fica, mas que esconde um mistério atrás do outro. Esse país opera sob um regime autoritário rígido, sendo considerado um dos lugares mais fechados do mundo, praticamente uma versão da Coreia do Norte na Ásia Central. E se você é americano, a palavra de ordem aqui é burocracia sufocante. Esqueça simplesmente comprar uma passagem e embarcar. Para entrar no Turcomenistão, um turista dos Estados Unidos precisa obrigatoriamente de uma carta de convite aprovada pelo governo turcomeno, e conseguir isso é uma dor de cabeça gigantesca. Você precisará de uma agência de turismo local, ou um contato influente que se responsabilize por você. Mas mesmo assim, a chance de negarem seu visto continua alta. E se você finalmente conseguir pisar no país, não espere andar livremente. A locomoção é restrita, a vigilância constante, e seu trajeto pode ser monitorado pelas autoridades a qualquer momento. Agora, não é que o Turcomenistão tenha um ódio declarado contra os americanos, mas o país tem paranoia extrema com qualquer influência externa, principalmente ocidental. Aqui, mídia, internet e comunicação são rigidamente controladas, e qualquer ideia que pareça uma ameaça ao regime pode ser barrada antes mesmo de entrar no território. Os Estados Unidos, como uma grande potência que defende a democracia, são vistos pelo governo turcomeno como um risco à estabilidade do regime. Resultado? Cidadãos americanos não são exatamente bem-vindos por aqui. Número 8. Arábia Saudita. Seguindo em frente, chegamos à Arábia Saudita, um país de desertos escaldantes,
mesquitas imponentes e leis que fazem qualquer visitante pensar duas vezes antes de pisar por lá. Apesar de manter alianças estratégicas com os Estados Unidos, não confunda acordos bilionários com hospitalidade irrestrita ao cidadão americano. Até 2019, o Reino Saudita simplesmente não concedia vistos de turismo para ocidentais, com raríssimas exceções para peregrinações religiosas a Meca e Medina, e mesmo assim, apenas para muçulmanos. Depois, resolveu abrir um pouco mais as portas, mas sem facilitar muito. O processo de visto continua cheio de exigências, e a entrada no país vem acompanhada de restrições severas de conduta. Se você gosta de beber uma cervejinha, andar livremente e não se preocupar com regras de vestimenta, pode esquecer. O consumo de álcool é proibido, e o modo de se vestir é fiscalizado o tempo todo. Para mulheres, a situação pode ser ainda mais complicada, já que existem regras específicas para vestimenta e deslocamento, e qualquer descuido pode resultar em advertências ou até problemas com a polícia religiosa. Mas o clima tenso vai além das regras sociais. Desde os atentados de 11 de setembro, a relação entre Arábia Saudita e Estados Unidos passou a oscilar entre acordos milionários e desconfiança mútua. Afinal, cidadãos sauditas estiveram diretamente envolvidos nos ataques, o que gerou tensões que nunca foram completamente superadas. E tem mais. Os Estados Unidos estão sempre metidos em conflitos no Oriente Médio, o que faz com que americanos sejam vistos com um pé atrás por parte da população mais conservadora. Ou seja, o dinheiro dos turistas americanos até pode ser bem-vindo, mas não espere sorrisos e abraços calorosos ao desembarcar. Número 7. Myanmar. Saindo da Arábia Saudita, nossa próxima parada é Myanmar, um país repleto de templos budistas, paisagens deslumbrantes e uma história marcada por reviravoltas. Durante anos, esse destino encantou viajantes com suas construções milenares e cenários de tirar o fôlego, como a região arqueológica de Bagan, onde mais de 2.000 templos e pagodes se espalham pelo horizonte. O nascer do sol sobre essas estruturas já foi considerado um dos espetáculos mais fascinantes do Sudeste Asiático. Mas isso era antes. A beleza do cenário natural é a mesma, mas o cenário político mudou. O golpe militar de 2021 arrastou Myanmar para uma crise sem fim, com protestos violentos, repressão brutal e graves denúncias de violações de direitos humanos. Os Estados Unidos condenaram fortemente o regime militar, impondo sanções pesadas. E adivinha? A junta militar não vê os americanos com bons olhos. Para o governo militar, qualquer estrangeiro de um país que critica suas ações pode ser considerado persona non grata ou até mesmo um espião em potencial. Há relatos frequentes de viajantes ocidentais, principalmente americanos, sendo interrogados no aeroporto, tendo seus vistos negados ou até sendo monitorados de perto durante a estadia. Por um tempo, Myanmar estava se abrindo para o turismo, mas o golpe mandou tudo pelos ares. Hoje, os próprios Estados Unidos recomendam que seus cidadãos não viajem para lá, sob risco de serem detidos arbitrariamente ou até pegos em meio a confrontos armados. Se o seu sonho era ver o nascer do sol em Bagan, talvez seja melhor adiar por tempo indeterminado. Número 6. Síria. Agora aterrissamos na Síria, onde um dos países mais históricos do mundo virou um cenário de destruição e guerra sem fim. Antes do conflito, a Síria atraía milhares de visitantes por seus patrimônios mundiais da Unesco, como a impressionante cidade de Palmira. Conhecida como a Pérola do Deserto, essa era uma das cidades mais importantes do Império Romano, cheia de ruínas grandiosas, colunas imponentes e templos que pareciam intocados pelo tempo. Mas desde 2011, a Síria mergulhou em uma guerra civil devastadora, com grupos extremistas, bombardeios e disputas territoriais, transformando o dia a dia em puro caos. O governo sírio vê os Estados Unidos como um dos seus principais inimigos, e a presença de milícias, terroristas e grupos armados torna qualquer estrangeiro, principalmente um americano, um alvo fácil para sequestro ou algo pior. E tem mais. A Embaixada dos Estados Unidos em Damasco foi fechada em 2012, ou seja, se algo der errado, não há suporte consular. Turismo?
Nem pensar. Embora alguns jornalistas e trabalhadores humanitários ainda consigam entrar com vistos especiais, isso é feito sob um risco gigantesco. O país não tem mais infraestrutura turística, a insegurança é absoluta e carregar um passaporte dos Estados Unidos por lá é como andar com um alvo gigante nas costas. Número 5. Iêmen. Se existe um lugar no mundo onde um passaporte americano pode ser um problema gigantesco, esse lugar é o Iêmen. O país vive um dos piores cenários de desastre humanitário do planeta, resultado de uma guerra civil devastadora iniciada em 2014, que colocou grupos insurgentes e forças estrangeiras em confronto constante. Os Estados Unidos estão diretamente envolvidos nesse caos, com operações de drones e apoio a alianças regionais que já bombardearam várias áreas do território iemenita. O resultado? Milícias extremistas e grupos armados enxergam qualquer cidadão dos Estados Unidos como um alvo em potencial, seja para sequestros, represálias ou simples demonstrações de ódio à influência ocidental. A Embaixada dos Estados Unidos em Sanaa fechou as portas em 2015, o que significa zero suporte consular caso algo dê errado. E acredite, a chance de algo dar errado por lá é praticamente de 99%. Leis e ordem praticamente deixaram de existir, e o país opera como uma zona de guerra sem regras claras. E se alguém ainda cogita a ideia de tentar entrar no Iêmen, seja por turismo, o que já soa insano, ou por razões humanitárias, vai descobrir que a logística para chegar lá é um pesadelo completo. Bloqueios de fronteira, portos e aeroportos destruídos, estradas infestadas de grupos armados e nenhuma garantia de segurança em lugar algum. Em resumo, o Iêmen não é só um destino proibido para americanos, mas para qualquer pessoa que valorize a própria vida. Número 4. Venezuela. Apesar de ser um país de beleza natural impressionante, com praias caribenhas e cachoeiras espetaculares, a Venezuela vive uma crise sem precedentes. O país sofre com instituições deterioradas, hiperinflação descontrolada e escassez de produtos básicos. E quando se trata da relação entre Caracas e Washington, o clima é de hostilidade pura. Há anos, os governos dos dois países trocavam farpas, mas as coisas desandaram de vez com sanções pesadas impostas pelos Estados Unidos ao governo venezuelano. O que isso significa para os turistas americanos? Ser visto como inimigo antes mesmo de desembarcar. A retórica oficial do governo venezuelano frequentemente aponta os Estados Unidos como culpados pelos problemas nacionais, acusando Washington de tentar desestabilizar o país. Como resultado, qualquer pessoa com passaporte dos Estados Unidos pode ser tratada com desconfiança extrema na imigração, passando por interrogatórios rigorosos, atrasos e um escrutínio muito maior do que qualquer outro viajante. E não para por aí. Viajar pela Venezuela já não é simples para ninguém, mas para os americanos, os riscos são ainda maiores. Sequestros, assaltos e violência urbana são preocupações diárias, e a falta de apoio consular torna tudo ainda mais perigoso. A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas não funciona desde 2019, então se algo acontecer, o resgate pode ser quase impossível. No próprio site americano, você já tem noção de que não é bom ir para lá. Sim, a Venezuela tem paisagens incríveis como o Salto Ángel, a maior cachoeira do mundo, mas o risco de se aventurar por lá pode custar muito mais do que só dinheiro. Número 3. Rússia. Entramos no nosso top 3 e, para ser sincero, zero surpresa em ver a Rússia nesta lista. Sabe aquele ditado? Grandes potências, grandes atritos? Pois bem, nada resume melhor a relação entre Rússia e Estados Unidos. Eles já foram aliados na Segunda Guerra Mundial, viraram rivais mortais na Guerra Fria e hoje vivem uma relação de desconfiança mútua, só que com um tempero extra, a crise na Ucrânia. Sanções de um lado, represálias do outro e, no meio disso tudo, o turista americano, que paga o pato. Obter visto para a Rússia nunca foi fácil, exigindo carta-convite, formulários intermináveis e um questionário que parece interrogatório. Mas agora, com as tensões geopolíticas no auge, a coisa ficou ainda pior.
Há relatos de vistos negados sem justificativa, demoras absurdas e desconfiança total por parte das autoridades. E se um americano conseguir entrar, não espere circular livremente sem sentir a pressão do Estado. Monitoramento, interrogatórios repentinos, tudo isso pode acontecer a qualquer momento. Há casos de cidadãos americanos detidos sob acusação de espionagem ou descumprimento de leis locais, algumas delas tão específicas que até um passo em falso pode virar problema sério. Acrescente a isso um sentimento nacionalista crescente que não vê com bons olhos a influência dos Estados Unidos e pronto. Clima mais gelado que o inverno siberiano. Número 2. Cuba. Nossa penúltima parada nos leva a um dos destinos mais polêmicos para qualquer cidadão americano. Cuba. A rixa entre Cuba e Estados Unidos vem desde 1958, quando Washington impôs o famoso embargo comercial, que segue ativo até hoje. Desde então, as relações entre os dois países oscilam entre tentativas de aproximação e novos retrocessos, mas para o cidadão americano, visitar Cuba não é tão simples quanto parece. No papel, os americanos não podem viajar para Cuba para fazer turismo. Para entrar no país, é preciso se enquadrar em uma das 12 categorias permitidas pelo governo dos Estados Unidos, como visitas familiares, trabalhos jornalísticos ou atividades religiosas. Turismo de lazer mesmo? Oficialmente está proibido. Mas o que os cubanos acham disso? Na realidade, muitos cubanos adoram receber turistas americanos. Afinal, o turismo é uma das principais fontes de renda do país. Mas o governo cubano não facilita as coisas, mantendo um rígido controle sobre a movimentação de estrangeiros, além de monitorar de perto qualquer visitante vindo dos Estados Unidos, por medo de espiões e influência ocidental. Enquanto isso, o próprio governo dos Estados Unidos impõe restrições aos seus cidadãos, dificultando transações financeiras em solo cubano. Ou seja, não adianta levar cartão de crédito americano, porque ele simplesmente não funciona lá. Além disso, se você se hospedar em certos hotéis ou consumir produtos de empresas ligadas ao governo cubano, pode acabar infringindo as leis do embargo. Resumindo, o país até recebe turistas, mas se você for americano, melhor evitar. Número 1. Coreia do Norte. E, finalmente, o campeão absoluto do não entre. Se existe um lugar no mundo onde ser americano significa estar em perigo real e imediato, esse lugar é a Coreia do Norte. Desde 2017, o governo dos Estados Unidos simplesmente baniu qualquer viagem de turismo ao país, depois de incidentes graves envolvendo a detenção de cidadãos americanos. Ou seja, salvo raríssimas exceções, como missões humanitárias autorizadas, um passaporte dos Estados Unidos não vale absolutamente nada por lá. Mas por que tanta hostilidade? A rixa entre Washington e Pyongyang vem desde a Guerra da Coreia, nos anos 50. Para a Coreia do Norte, os Estados Unidos são o inimigo supremo, e americanos presos no país já foram usados como moeda de troca em negociações diplomáticas. Além disso, as regras para visitantes são simplesmente absurdas. Um turista só pode entrar no país sob vigilância constante, com um guia oficial do governo norte-coreano grudado nele 24 horas por dia. Nada pode ser fotografado sem permissão, e qualquer deslize, por menor que seja, pode resultar em detenção imediata. E se alguém for preso, o cenário é de puro pesadelo. As punições variam de trabalhos forçados brutais a sentenças de prisão sem prazo para soltura. E se você acha que isso é exagero, basta lembrar do caso de Otto Warmbier. O estudante americano foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados, simplesmente por roubar um cartaz em Pyongyang. Depois de meses sem notícias, ele foi devolvido aos Estados Unidos em coma e morreu dias depois. Resumindo, não vá. Se um passaporte americano pode abrir portas em vários países, na Coreia do Norte, ele só abre as portas para pesadelos. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelos países que não são fãs dos estadunidenses. Viu só como o passaporte americano não é sinônimo de bem-vindo em todo canto. Agora, eu quero saber, você se surpreendeu? Tinha ideia de que lugares como o Turcomenistão ou Angola fossem tão complicados de visitar, mesmo sem estarem nas manchetes de grandes conflitos?
Conte pra gente nos comentários e compartilhe este ranking com aquela pessoa que jura que americano pode ir a qualquer lugar do planeta sem problema nenhum. E claro, se você curte curiosidades internacionais e gosta de estar sempre por dentro dos assuntos mais inusitados, não deixe de nos seguir e se inscrever aqui no Belo Mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aventura.